Vamos começar? Mais um vídeo aqui tirado lá do meu Instagram, onde um seguidor me pediu para eu prever com a minha bola de cristal o que pode cair nos próximos concursos da AGU, e eu vou muito além. Eu vou te mostrar como a gente pode prever, não com uma bola de cristal, mas com dados empíricos, dados da realidade e com certa precisão como devem vir os próximos editais da AGU. E isso, claro, te coloca numa vantagem absurda para fazer essas novas provas. Até porque quando saiu a notícia de um pedido de novo concurso, um monte de gente ficou falando: nossa, essa prova é minha, eu vou fazer essa prova, é para mim, vou estudar pra caramba. Só que agora, ó, tá todo mundo quietinho, tô vendo poucos alunos estudando de verdade, focados de verdade nessa prova. E se você for um deles e mantiver o seu foco desde aqui até a data da prova, você tem grandes chances de chegar lá e conquistar a sua vaga. Mas tem que manter o foco e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o caminho das pedras para você já ir se adiantando e se colocar na frente dos demais candidatos. Bom, já comecei o vídeo cheio de promessas, então não precisa deixar like, não precisa se inscrever, assiste até o final. Se eu cumprir as minhas promessas, te entregar um conteúdo legal mesmo, aí sim você se inscreve, curte e compartilha esse vídeo aqui. Bom, primeiro eu preciso que você entenda uma coisa e até faça uma autoanálise. O ser humano não gosta muito de mudanças. É por isso que a gente tende a fazer o mesmo caminho para o trabalho, para a faculdade ou para qualquer outro lugar que você costume ir com regularidade. Eu mesmo, que adoro hoje a minha lotação, o meu cargo como procurador-chefe substituto da UFG, fiquei um pouco resistente à mudança, né? Saí do contencioso para ir para o consultivo, e por mais que hoje eu adore a minha lotação, gosto muito mesmo, eu reconheço que no momento da mudança eu tive uns pensamentos de resistência, até cogitei deixar as coisas como estavam, porque é uma tendência do ser humano. A gente gosta de manter as coisas como elas são. A gente, 99% dos casos, não é muito chegado a mudanças. E aí vocês têm que se lembrar que a gente fala muito assim: a AGU pediu vagas para um novo concurso. O Conselho Superior pediu vagas, deliberou o seguinte. Bom, esses órgãos, a AGU e o Conselho Superior, que é um órgão da AGU, eles são compostos por pessoas, e pessoas que, assim como eu e você, também não são muito chegados à mudança. Quer ver como é que eu posso te provar isso? Os concursos da AGU, se a gente pegar desde 2002, eles mantêm a mesma banca organizadora. Quando a gente olha os concursos de advogado da União e de procurador federal, desde 2002 eles são organizados pelo CESP. A exceção ficava a cargo da Procuradoria da Fazenda Nacional, pela PFN, que era tradicionalmente organizado pela ESAF. Quando chegou em 2019, a ESAF foi extinta. E aí, naquela ocasião, o Conselho Superior se viu na necessidade de tomar uma decisão. Temos que escolher uma nova banca para organizar os concursos da PGFN, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Era uma oportunidade que eles poderiam aproveitar e fazer uma mudança, né? Já que a gente vai ter que mudar de uma carreira, já muda as 3 carreiras. E não, eles preferiram trazer a PFN também para a organização da CESP e manter a CESP organizando os concursos. Tanto que a última prova de advogado da União, de procurador federal e da Fazenda Nacional foram todas organizadas pela CESP. Olha aí, eu provando para vocês que essa ideia de não gostar muito de mudanças ou de preferir manter as coisas como elas são, também está presente nos membros da AGU. Como eu disse, são pessoas como eu e você. Então, quando a gente analisa isso, já tem ideia esse viés, a gente pode dizer com 99% de certeza que os próximos concursos da AGU também serão organizados pela banca CESP. A afirmação, né? Grandes afirmações requerem grandes provas. E eu vou mostrar para vocês por que eu estou fazendo essa aposta grande. Além desse dado da realidade lá, olhando o histórico das bancas desde 2002, eu vejo uma forte tendência do Conselho Superior em manter, em já aproveitar todo esse histórico dos concursos. Isso aqui é um documento público que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem acessá-lo ali na página da AGU, vocês vão em composição, aí você tem que acessar um órgão que faz parte do Conselho Superior, que é essa comissão técnica, e aí vocês vão buscar essa reunião de 24 de maio de 2021. Vou usar aqui ó, o Ctrl F, e aí ó, já fui marcando algumas coisas importantes aqui, só que agora eu quero mostrar isso aqui, ó. Nessas reuniões do Conselho Superior e da Comissão Técnica do Conselho Superior,
Veja que quando você chega aqui lá pela quinta página, quarta página, eles começam a discutir os termos do edital. E olha aqui, ó, eles começam a analisar item por item e apontam melhorias ou manutenção que deve ser feita. Por exemplo, ó, eles analisando o item ponto 7, ponto 4, ponto 9, ponto 2, ponto 2, que diz sobre a inscrição de candidatos sem a necessidade da autenticação da declaração que era exigida. E aí tem a sugestão do relator e o que fica registrado ali sobre esse ponto específico. E aí você pode se perguntar naturalmente, esses itens aqui, ó, 7.4.9.1.5.1 ou 7.4.9.2.2, essas referências são do edital passado. E aqui eu preciso lembrar a vocês que a gente está falando das deliberações do Conselho Superior que precederam as provas de 2022. Então eles pegaram os editais de 2015, que são os editais mais recentes, prova de advogado da União e procurador da Fazenda Nacional aconteceram em 2015, e eles trabalhando em cima desses últimos editais foram fazendo as melhorias. Olha só, aquele viés de preferir manter as coisas como elas são e até aquele de aproveitar todo o trabalho que foi feito agindo aqui no Conselho Superior. Então hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria assim com 99% de certeza que a tendência, por isso que eu estou falando tendência 99% de certeza, é que as provas da AGU que estão por vir sejam organizadas pelo CESP. 99% de certeza, tendência, porque não existe nada que obrigue que o Conselho Superior mantenha-se organizando as provas da AGU com o CESP. Pode ser que alguém sugira uma mudança e essa mudança seja prevalente? Sim. Mas ó, quando eu olho o histórico de 2002 e até os trabalhos que foram feitos para organizar o último concurso, que se aproveitaram dos termos do último edital para ir atualizando e fazendo melhorias, eu sou capaz de apostar que nós temos grandes chances de que esse modo de trabalho seja mantido. Se não for mantido, não tem problema, porque aí você não vai se prejudicar pelo estudo que você está fazendo. E aí, além do que, isso é uma aposta muito certeira. Então, já que a gente identificou isso, a gente já te mostrei por que eu trabalharia com essa possibilidade, assim, com altíssima probabilidade de se concretizar. O que você faz a partir daqui? Porque lembra, eu quero mostrar para vocês como é que é o caminho das pedras para vocês chegarem na frente dos seus concorrentes na hora da prova. Primeira coisa que eu faria aqui é muito simples. Eu pegaria a última prova, os 3 editais, e faria um levantamento. Olha só, eu quero entender como foi a última prova para eu saber como é que eu guio os meus estudos a partir daqui. E aqui, ó, eu já até mostrei essa tela para vocês anteriormente. A gente entende que nas provas da AGU, ó, isso aqui é o gráfico de advogado da União, esse aqui é a tabela de procurador federal e essa coluna aqui é de PFN. A gente entende qual é a cara da prova, como os grupos, ó, têm pesos diferentes, entre parênteses está o número de questão de cada grupo que foi cobrado. E aqui, ó, eu já deixei uma marcação feita para vocês. Todas as matérias que estão em amarelo são aquelas que caem nas 3 carreiras. As em verde caem em apenas 2 carreiras e as que não estão marcadas são aquelas que caem em apenas uma carreira específica. A gente já falou isso num vídeo passado. E o que é mais importante? Então eu quero adiantar os meus estudos, mas não quero fazer um estudo muito solto. Vou me orientar pelo edital passado. Eu peguei esse levantamento aqui, quais são as matérias que caem em cada um dos concursos do último edital, que é provável que não tenhamos grandes mudanças. E aí, primeira coisa que eu faria por aqui, eu escolheria o meu alvo. Você pode ser aquela pessoa que ficaria feliz em qualquer das 3 carreiras, mas talvez você fique mais feliz em advogado da União, talvez você fique mais feliz em procurador federal, talvez você fique mais feliz sendo um PFN. Eu aqui vou ser extremamente clubista e vou analisar uma situação em que eu ficaria muito mais feliz sendo procurador federal. Então, o que eu faço? Copio essa aqui, essa lista de matérias, vou aqui para uma próxima página e aí vocês vão entender o que eu quero fazer aqui com vocês, ó. E aí, então, se eu quero ser PFN, se eu quero ser procurador federal, é meu alvo principal, eu tenho que estudar essas matérias. E aí eu vou até tirar a marcação que eu tinha feito anteriormente, que agora é importante a gente identificar as matérias, não com relação ao que elas podem cair ou não pensando em outros grupos.
Agora eu preciso que vocês identifiquem, ó, que no alvo que eu quero, o grupo 1 é muito mais importante, porque ele tem mais questões, 56 questões, contra 30 do grupo 2, contra 14 do grupo 3. Então, o meu peso de estudo tem que estar aqui. E agora, eu vou mapear essas matérias aqui de acordo com aquilo que eu sei ou que eu não sei, que isso vai diferenciar a forma como eu estudo. Então, vamos ver que um aluno tradicional de procuradoria geralmente vai muito bem em direito constitucional, muito bem em direito administrativo, direito financeiro, tributário. Aqui eu vou pegar o exemplo de um aluno que já está bem avançado nos estudos, que já teve tempo aqui, ó, de vencer boa parte das matérias que são cobradas. Tudo em amarelo está sendo aquilo que o nosso aluno hipotético já teve a oportunidade de estudar e já tem determinada segurança. Qual que é o critério que eu estou usando aqui? Se você estuda com livro, você já teve a oportunidade de ler integralmente pelo menos um livro dessa disciplina, né? E saber bem, está fazendo questões, está mantendo um percentual alto de acertos, domina ali a estrutura da disciplina, tem um conhecimento estruturado. Em cinza, a gente vai marcar aquelas matérias que ele até teve tempo de estudar, ou talvez esteja no meio do estudo, mas ele não tem aquela segurança ali, né? Vamos, direito da Seguridade Social, direito civil, vamos marcar talvez aqui direito penal e processo penal, tá ali naquele meio termo. E aí, em vermelho, né, a cor do perigo, a gente vai marcar aquelas matérias que ele não tem o menor contato, não estuda, não sabe quase nada e vai ter que aprender basicamente do zero. Vamos supor que o quadro desse meu aluno hipotético ficou mais ou menos assim. Então, em amarelo estão as matérias que ele sabe e que ele precisa revisar. Em cinza e em vermelho estão as matérias que ele não sabe e ele precisa aprender, mesmo que essa aqui que eles não tenham muita segurança, que está marcado em cinza. Então, isso já te direciona para a maneira como você tem que encarar. Deixei aqui, por exemplo, já até para vocês darem uma olhada, olha só. Como esse aluno aqui não sabe direito empresarial, ele pode recorrer, por exemplo, ó, a uma sinopse. Essa aqui, que é a do André Santa Cruz, sinopse, ela está desatualizada, é das antigas, porque como eu falo com vocês, eu estudo porque eu tenho que preparar questões para vocês, tenho que preparar cursos para vocês, então me mantenho atualizado. Então, digamos que nesse caso aqui, ó, primeira coisa que eu faria, então, direito empresarial, que é uma matéria que eu não sei muito, eu escolheria o meu material de base, direito empresarial, eu me sinto confortável em estudar por uma sinopse, e eu olharia quantas páginas ela tem, ó. Aqui ela tem 488 páginas, eu já sei o tamanho do que eu preciso enfrentar em direito empresarial. E você vai fazer isso com todas as disciplinas. Porque em direito constitucional, por exemplo, você já sabe, você não vai estudar um livro baseado naquilo, de cabo a rabo ou o seu material que você já estudou. Você vai fazer revisões, que pode ser por questões, pode ser por lei, pode ser também revendo só os grifos do seu material ou lendo resumos de outras pessoas. A gente já conversou sobre isso aqui no canal. Só que para essas matérias que você marcou em cinza ou marcou em vermelho, se achar mais simples, pode marcar todas essas aqui em vermelho também, ó, para ficar só dois grupos, não tem problema nenhum, você não precisa fazer essa marcação intermediária daquelas que você já até estudou um pouquinho, mas não tem tanta segurança, e a partir daqui você vai criar suas metas. Eu sugiro que você eleja essas matérias do grupo que você não sabe e que você precisa aprender e escolha um material para cada um, igual eu fiz aqui com o meu livro com a minha sinopse de direito empresarial. Você poderia até deixar aqui também, ó, é um livro desatualizado também, porque da época que eu comprei para eu manter estudando, ó, legislação da AGU. Muito provavelmente muitas pessoas vão ler esse livro também, porque apesar de ele ser uma matéria específica aqui, ó, para advogado da União, né, não se iludam, ele cai aqui dentro do direito administrativo, tanto em procurador federal quanto na prova de PFN. E aí, você sabendo quais são as matérias que você tem que incluir, quais são as matérias que você tem que vencer, você tem plenas condições de entender o tamanho das metas que você tem que cumprir até a data da sua prova. Então, estabeleceu como você está em cada disciplina, estabeleceu o que você tem que
estudar em cada uma delas. Por exemplo, digamos que no final das contas você elegeu estudar, você vai precisar enfrentar ainda 5 sinopses, 5 livros, 5 PDFs de tantas páginas, você sabe qual é a sua meta final. E aí, no final das contas, como você vai organizar esses seus estudos? E uma vez que você definiu quais são as matérias que você sabe você precisa revisar, e quais são as matérias que você não sabe e precisa aprender, não existe lugar melhor do que esse aqui para organizar os seus estudos. joaomarcelooliveira.com.br. A gente tem diversas funcionalidades aqui, mas hoje eu quero mostrar a ferramenta do calendário. Porque olha só, lembra? Falei que minha sinopse de empresarial tem 488 páginas, beleza? Eu posso simplesmente criar uma meta aqui, sinopse de empresarial. Digamos que eu vá começar essa meta hoje ou amanhã ou na segunda-feira e talvez eu precise, sei lá, de 6 meses, 3, vou botar um período menor aqui, de alguns meses para poder terminar. Ler toda a sinopse de empresarial. E pronto, tá criada a minha meta, que vai me guiar para os estudos aqui. É lógico que você pode criar diversas metas, lembra? Tem diversas matérias, você pode se preparar usando isso tudo aqui. Você tem também o calendário, mostrando aqui quais são cada uma das matérias que você tem que estudar por cada um dos dias. Lembra que eu usei aqui o meu exemplo, que era direito constitucional? Então, ele já vai começar a fazer as metas de empresarial, a gente colocou a partir de segunda, então ele pode simplesmente, esse aluno, vir aqui e, sei lá, ele vai estudar a partir das 7 da manhã, na segunda, na verdade, dia 23, e já vem aqui, tá no calendário dele, não tem como ele perder esse planejamento. Tem tarefas aqui que você pode ir lançando, tem rastreamento de tempo, tudo o que vocês precisam para organizar os estudos de vocês. E olha como essa ferramenta, como esse planejamento te permite se preparar até para os outros concursos da AGU simultaneamente. Vamos voltar no nosso caso hipotético aqui, do nosso colega que quer muito ser procurador federal, mas a segunda opção dele seria ser advogado da União. Então ele já sabe todas as matérias que são complementares aqui, que se repetem nos outros concursos, só que agora ele precisa ter mais atenção com gestão de conflito e governança, que é uma matéria exclusiva de advogado da União, com direito internacional privado, com direito eleitoral, mas ele sabe que o foco dele mesmo está aqui, Se ele não sabe nada, por exemplo, se ele nunca nem viu uma matéria de direito agrário, é claro que primeiro ele vai focar em vencer essa matéria e só depois, tendo tempo, e a gente muito provavelmente vai ter tempo até as próximas provas, se elas realmente se confirmarem, e aí só depois ele vai enfrentar aqui direito eleitoral e direito internacional privado. Ele consegue estabelecer uma ordem de prioridade e até ter mais tranquilidade para saber que quando os editais saírem, ele tem condições de tentar também a PFN, que aqui no nosso caso ficou no terceiro lugar. Beleza? E agora eu preciso fazer só um aviso final, um destaque final, por mais que a gente já tenha falado disso aqui ao longo do vídeo. Eu não tenho como dizer, então, não estou dizendo que é garantido que a CESP será a banca do próximo concurso, muito menos dizendo que as matérias irão necessariamente se repetir. Mas a gente vê uma clara tendência da AGU de fazer uma continuidade dos trabalhos, não fazer mudanças bruscas, então é bem provável que esse quadro, essa estrutura de prova, essa divisão e as matérias se mantenham. Eu vejo como tudo mais possível, talvez um rebalanceamento entre os grupos, talvez a retirada de algumas matérias específicas, por exemplo, gestão de conflito e governança, que foi uma matéria específica ali junto com legislação da AGU, talvez seja incluída dentro de uma outra para dar um peso menor, talvez eles façam um rebalanceamento, mas não vejo grandes mudanças aqui, grandes retiradas, grandes adições de um edital para o outro, que recorda vocês, os últimos editais são de 2022, final do ano de 2022, provas acontecendo em 2023. Bom, eu agradeço a atenção de todos vocês, convido novamente a conhecer a plataforma, a conhecer a nossa mentoria, se você quer estudar comigo para a AGU, os links estão todos aqui e até o próximo vídeo.